estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há, não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Glória a Deus. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há, não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Vou pedir para Gabriel puxar um agora que eu tenho certeza que todo mundo sabe. E assim, aquela famosa frase, né? Quem sabe canta. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, devagarzinho, só pra te ver
para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, lá no tudo pra te seguir. Oh, oh, oh. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Bora todo mundo junto? Como Zaqueu? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga com todo o seu coração. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, lá no tudo pra te seguir. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração, Senhor. Pai, nós entregamos cada um dos que estão aqui em Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece cada coração e eu creio que o Senhor é o escritor de cada história dos que estão aqui. O Senhor não falha. Os seus planos não se atrasam. Não existe improviso na sua ação. A tua palavra diz que o Senhor faz o fim desde o começo, ou seja, tudo já está sendo executado conforme a sua soberana vontade. Nós descansamos no fato de que o Senhor cuida de nós melhor do que qualquer pessoa poderia cuidar. Melhor do que qualquer dinheiro, acesso, nome ou contato pode cuidar. Por isso, Deus, nós nos colocamos em Suas mãos nesse momento. Meu Deus, Tu conheces cada coração. Tu conheces cada clamor, Tu conheces o desejo de cada um dos que estão aqui. Mas eu te peço, Deus, nós queremos Te conhecer. Então, se revela a cada um nessa noite e fala no particular, Pai. Fala de uma forma cirúrgica. Esse momento é Teu, essas pessoas são Suas. A palavra é Sua. E eu creio que o Senhor já preparou essa noite para nós. Em nome de Jesus. E quem crê diz... Amém. Maravilha. Gente, eu vou ministrar a palavra hoje sentado propositalmente para não estar num lugar diferente de todos os outros. Eu penso que isso é muito importante. Jesus, quando estava na última ceia, por exemplo, pregando para os discípulos, ele pregou sentado. Certo? Então isso também ministra a nós. Nós não estamos
necessariamente ao redor daquela mesa, mas é interessante que quando nós sentamos a uma mesa, por mais alto que alguém seja, a altura fica equalizada. A mesa traz isso, essa equalização. Isso nos ajuda a nós vermos uns aos outros com muito valor. Então, pedagogicamente, hoje eu vou ficar sentado e eu quero ler uma palavra com vocês que está lá no livro de Tiago, capítulo de número 1, que vai dos versículos 1 até o 4. E eu quero conversar hoje com vocês de uma forma muito simples, como eu faria se estivesse num devocional, como eu faria se estivesse pregando numa igreja grande, e como eu faria se estivesse aqui mesmo. Porque essa palavra, ela vai ao nosso alcance, porque fala de algo que todo mundo passa, as provações. Mas antes de entrar nessa palavra, eu quero fazer uma pergunta para cada um. Por que nós nascemos? Por que Deus nos criou? Não precisa falar necessariamente. Pense para você. Por que Deus nos criou? Por que Deus te colocou nessa terra? Deus poderia escolher não te fazer, certo? A gente vê lá que tem milhões de espermatozoides e só um vence a corrida. E agora descobriram aí que o óvulo também tem poder de recusar espermatozoide. Ou seja, ele pode vencer a corrida e ser rejeitado. É um desafio muito grande. Por que Deus escolheu nos fazer? E mais, por que Ele nos colocou nesse tempo, nessa família, nesse país, com esse idioma, nesse contexto, com esses desafios? A Bíblia traz resposta para isso. A Bíblia fala lá em Isaías 43:7 que nós somos criados para a glória de Deus. Guarde isso no seu coração. Eu não quero soar chato aqui, mas só de forma pedagógica, repita isso. Diga assim, eu fui... Não, é bom ensaio. Bom ensaio, mas todo mundo, eu fui criado para a glória de Deus. Isso aqui pode não responder tudo, mas traz um norte para muitas respostas. Quando a gente passa por diversas situações difíceis, todo mundo passa por situação difícil aqui, a nossa tendência é perguntar assim, Senhor, por que eu? Tem tanta gente pior no mundo, por que eu estou sofrendo isso? Eu faço tudo certo, por que isso acometeu a minha vida? Por que essa situação está acontecendo comigo? Mas a gente precisa um pouco mudar as perguntas. Porque a pergunta errada te conduz para a resposta errada. Quem aqui já fez prova desde criança, na faculdade, em concurso também, sabe que às vezes está fazendo a prova, aí o professor, o fiscal, chega lá e fala assim, olha, questão tal está anulada. Por quê? Porque tem um erro na questão. Se tem um erro na questão, você não pode chegar na resposta certa. Então, a pergunta certa ajuda a chegar na resposta certa. Então, se nós somos criados para a glória de Deus, diante de qualquer provação, a pergunta que a gente tem que fazer não é Senhor, por que isso comigo e não com fulano? Por que essa tragédia me acometeu? A pergunta é, como eu posso glorificar a Deus nessa situação? O que é que eu devo fazer com isso que Deus me deu? Como é que Deus quer que eu responda a isso? E essa não é uma pergunta para a gente colocar só a nossa opinião. Na verdade, a Bíblia fala sobre isso, e Tiago vai falar sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Eu quero destrinchar esse texto aqui. Eu digo que quando a gente mergulha no texto, é como se a gente saboreasse o tempero do texto. Qual o tempero que você mais gosta? Da sua mãe, da sua avó, de um restaurante? Como é que a gente vai para saborear o tempero do texto? A gente vê os detalhes do texto. Tiago aqui, ele está escrevendo sobre provações, sobre dificuldades. Mas ele começa se apresentando. E isso é pedagógico, e Tiago não está sendo só educado aqui, como no início de uma carta a gente se apresenta lá, né? Meu nome é fulano, estou aqui falando em nome de tal coisa, começa a escrever. Na verdade, Tiago nos dá uma lição muito grande, porque antes dele falar de qualquer provação, ele fala da sua identidade. Quem você é? Tiago, servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. E essa expressão servo aqui no grego significa doulos.
Doulos, basicamente, é alguém que tem um dono. Ou seja, meu nome é Tiago e eu sou propriedade exclusiva de Deus. Meu nome é Tiago e Jesus é o dono da minha vida. Meu nome é Tiago e quem manda na minha vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Note que antes de qualquer dificuldade, de qualquer provação, de qualquer conselho que ele dá, ele está com a identidade dele firmada em Deus. Todas as vezes que a gente passar por qualquer provação, por qualquer dificuldade, a gente precisa passar por ela com a identidade firmada no Senhor. Você é quem Deus diz que você é. As pessoas podem ter uma opinião sobre você. As pessoas podem ter um apelido para você. As pessoas podem ter uma visão sobre você. Mas quem te conhece mais do que Deus? Então, quem tem mais poder para dizer quem você é do que o Senhor? Então, diante de uma provação, diante de uma situação difícil de passar, você precisa se lembrar do primeiro de quem você é. Passe pelas situações difíceis sabendo, olha, o Senhor, Ele é o dono da minha vida. Tem uma oração que eu desenvolvi recentemente, eu costumo dizer assim, o que Deus quiser para mim, eu quero. O que Deus quiser para mim, eu quero. O que Deus quiser para mim, eu quero. Essa oração, não sei se está na Bíblia, mas é uma boa oração para fazer. O que Deus quiser para mim, eu quero. Se Deus quiser uma coisa boa, eu quero. Se Deus quiser uma coisa que eu ache ruim, eu vou confiar no fato de que Ele é bom. Se Ele quer isso para mim, eu quero também. Então a primeira coisa, Tiago ele se apresenta como servo de Deus, como servo do Senhor Jesus Cristo, e ele fala assim, ó, as 12 tribos da dispersão, saudações. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque nada na Bíblia é em vão. Essa expressão, as 12 tribos da dispersão, é uma forma de falar do povo judeu espalhado pelos países. Se fosse nos dias atuais, seria basicamente, se eu escrevesse, falaria assim para os brasileiros, né, espalhados no mundo, falaria assim, a todo povo de coração verde e amarelo no mundo todo. Entende? Então ele está usando uma frase poética. As 12 tribos da dispersão, saudações. Ele fala da identidade dele e ele fala da identidade das pessoas. Eu estou aqui convicto de quem eu sou em Deus. Mas eu olho para ela também e vejo, ó, Deus tem uma opinião sobre ela. Deus tem uma opinião sobre ela. Deus tem uma opinião sobre ela. Deus tem uma opinião sobre ele. O Senhor Deus, ele tem uma identidade para todos nós. Se você não tiver firmado nessa identidade, a dificuldade, ela vai distorcer a tua identidade. Quando você não tem uma identidade formada, a provação, a dificuldade, ela começa a distorcer e você começa a se olhar por uma lente que não foi Deus que te deu. Eu não sei aqui quem já foi perseguido em trabalho, ou pessoalmente, ou em rede social, mas às vezes isso acontece. A gente acha que está bem na fita, a gente acha que está firme, está seguro, mas de repente uma palavra, uma opinião, um olhar entra como flecha no nosso coração e a gente começa a duvidar de quem nós somos. Você é quem Deus diz que você é. Coloca a mão no seu coração assim agora e diga assim para você mesmo, eu sou quem Deus diz que eu sou. Com convicção, eu sou quem Deus diz que eu sou. Primeira coisa, pronto. Agora já está pronto para entrar em campo. Versículo 2, Tiago vai dizer assim, ó, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, grande alegria, o passardes por provações. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui ficar feliz de passar por provação, gente? Tem algum masoquista aqui? Não, Tiago, eu gosto. Quanto mais problema, melhor. Ninguém gosta. Provação é algo que, se a gente puder, a gente evita. E quando a gente entra, aqui vem a primeira grande lição. Infelizmente, a nossa primeira iniciativa é querer sair a qualquer custo. A gente passa por uma dificuldade e fala assim, Deus, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira. Eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui, Senhor, me tira, me tira, me tira. Mas a pergunta não é, a oração não deve ser, Senhor, me tira. A oração não deve ser, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? A oração do me tira é a oração do desesperado. Ele tem fé. Ele está indo na pessoa certa. Só que ele está enxergando a situação de forma errada. É por isso que Tiago fala, olha, quando você passar por uma provação, se alegre. Por quê? Porque você vai crescer com ela. Tiago usa uma expressão aqui, no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. E tem uma dessas palavras aqui que no grego tem a ver com um cálculo contábil. E deixa eu explicar isso com mais facilidade para vocês. Quando o Tiago está falando para esse povo, ele está dizendo o seguinte, olha,
Quando você passar por uma aprovação, eu quero que você calcule a aprovação. Você calcule o que ela está tirando de você, mas você calcule também o que você está aprendendo com ela. Tem um nadador chamado Michael Phelps, um dos maiores campeões da natação olímpica, e ele conta que ele acordava para treinar 4 horas da manhã. No frio, água gelada, e começava a nadar 4 horas da manhã. Nadava por horas e horas e horas e horas. Ele treinava 4 anos para nadar uma prova que durava 20 segundos, 15 segundos. Quando você vai numa academia e você esgarça os músculos e você sente dor e você sente dificuldade, você olha para aquilo e você pensa, eu estou morrendo ou eu estou ficando forte? Porque você está calculando. O músculo cresce quando ele encontra uma resistência. O músculo cresce quando ele encontra uma força oposta. Mas você não está lá na academia dizendo assim, eu estou morrendo, ou eu estou me fazendo mal. Não, porque você sabe que aquela dor não é o fim. Você sabe que aquilo está sendo contabilizado para o seu bem. Que Tiago nos manda fazer isso. Quando vocês passarem por uma aprovação, eu quero que vocês contabilizem aquilo que vocês estão ganhando. Tiago, o que é que eu estou ganhando na aprovação? O que Deus está formando em nós. É interessante que o ouro, assim como muitas pedras preciosas, quando elas são encontradas no estado bruto. Eu não sei aqui quem já viu uma pedra de ouro no estado bruto. Alguém já viu no estado bruto? Não? Já viu, São Paulo? Pedra de ouro no estado bruto? Nunca? Nem bruto, nem... É interessante, você pega uma pedra no estado bruto, ela tá meio suja, ela tá estranha, se você não for especialista naquilo, você não consegue reconhecer, você acha que é barro, acha uma pedra, uma brita, barro, uma coisa. Aquela pedra passa pelo fogo, e depois que ela passa pelo fogo, ela está refinada. Aí ela se torna uma pedra de grande valor. Aí a gente vê na joalheria lá, às vezes um colar, um brinco, um anel, uma pecinha pequenininha, pesa algumas poucas gramas, e um valor altíssimo. Por quê? Porque ela passou pelo refino. As provações e as dificuldades da vida, elas nos refinam. Porque o objetivo final de Deus não é nos dar uma vida confortável, é transformar o nosso coração. Não tem tesouro maior no mundo do que ter um coração transformado pelo Senhor. Então a pergunta que a gente precisa fazer em qualquer dificuldade, saúde, financeira, emocional, espiritual, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Essa é a pergunta certa. Porque a nossa vida, ela não acaba aqui. Aqui é o isso. Todos nós temos a eternidade. E o que nós vamos viver na eternidade começa sendo aprendido aqui. O que nós vamos viver para sempre, o Senhor Deus já começa a nos ensinar a partir daqui. Aí Tiago fala assim, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Tiago quer dizer o seguinte, olha, quando você passa pela provação com fé, é diferente do que você passar pela provação sem fé. Pega o exemplo da academia. Peguei até uma blusa mais apertada aqui hoje para dizer que eu tô forte. Quando duas pessoas vão para academia, às vezes uma tem um resultado mínimo, outra tem um resultado máximo. Vamos descartar aquele pessoal que usa um negocinho que não pode, né? Vamos descartar esses? Aí tem gente, por exemplo, que vai para academia todo dia, treina firme, mas não tem uma boa alimentação. Quando você treina, o músculo lesiona. Quando você se alimenta, se nutre, o músculo se reconstrói. Se você não se alimenta bem, você vai ficar com a reconstrução ruim. Quando a gente passa pela provação, a gente precisa se alimentar com a palavra de Deus. Se quiser fazer alguma coisa com ela, fica à vontade, viu? Quando a gente passa pela provação, a gente precisa passar com a palavra de Deus. Isso é essencial. Tem gente que passa pela provação murmurando, chateado, resmungando, perguntando por que eu, por que não o outro. E você está passando pela mesma prova, mas aquilo não está desenvolvendo você, porque Tiago fala assim, ó, você precisa passar pela prova da vossa fé para desenvolver perseverança. Você precisa lidar com aquilo da forma certa, senão você não vai aprender. O aluno que não aprende, ele repete ano. O aluno que aprende é aprovado e ele passa para o próximo nível. E aí Tiago vai dizer o seguinte no versículo 4, a perseverança deve terminar a sua obra.
Antes de eu falar aqui, eu quero que você se pergunte, não precisa falar. O que significa a perseverança terminar a obra? O que Tiago escreveu? Essa perseverança precisa terminar a obra. Porque nós entramos numa provação de um jeito e nós vamos sair de outro jeito. Todos nós passamos por provações. Jesus foi o cara certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa, da forma certa, e ninguém sofreu mais do que Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala assim, ó, Deus aprove, a partir do sofrimento de Cristo, ensinar aquilo que ele deveria obedecer. Se você pega uma criança, você faz tudo o que a criança quer, a criança cresce mimada, vai se tornar um péssimo adulto, vai ser um problema na vida de muita gente. Mas se você disciplina aquela criança, e a disciplina envolve dizer não, a disciplina envolve dizer, menino, vá para o colégio quando ele não quer ir para o colégio. A disciplina envolve, você vai comer verdura quando o menino quer comer doce. A disciplina envolve coisas que para aquela criança ela não entende naquele momento, mas o pai sabe aquilo que é bom para ele e para ela. Deus sabe o que é bom para nós. E muitas vezes, o melhor para nós não é o nosso conforto. O melhor para nós é aquilo que vai gerar em nós o que Deus quer gerar. O que vai gerar no nosso coração o que Deus quer que gere. Nem que para isso Ele nos coloque em diversas provações. As provações são um meio. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente aborda Deus como um caixa eletrônico. Caixa eletrônico, hoje em dia, praticamente ninguém nem vai para caixa eletrônica, tudo no Pix, tudo digital, né? Mas esse caixa eletrônico, você só vai, irmão, se faltar Pix na sua conta, alguma coisa digital não deu certo, aí você vai lá e saca. Vai pro caixa eletrônico aí ou não? É meu? Vai ou não? Vai, seu Paulo, caixa eletrônico? É claro, pelo amor de Deus. Pô, caixa eletrônico eu nem chego perto mais. Eu chegar perto, já tô orando a Deus, Senhor tem misericórdia, o pessoal tá achando que... Vou sacar uma cédula de 2, o pessoal vê azul, acha que é 100, já quer... Mas olha, ninguém fica lá do lado do caixa eletrônico dizendo assim, oh, que caixa eletrônico lindo. Eu quero me relacionar com o caixa eletrônico, eu quero ser amigo do caixa... Não, você vai quando você precisa. Terminou a necessidade, você sai dali rápido, senão você pode sofrer até uma saidinha bancária. Às vezes a gente aborda Deus como um caixa eletrônico. A gente só vai até Deus na nossa necessidade. Mas a gente precisa entender que as nossas necessidades, elas são uma isca de Deus. Uma oportunidade de Deus se relacionar conosco e nós nos relacionarmos com Deus. E ali nós sairmos mais parecidos com o Senhor daquela situação. Se você sentar nessa mesa com Deus aqui, ó, imagina que agora você e Deus. Você está de um lado, Deus do outro. Imagina que não tem ninguém aqui. Deus sabe tudo que você tem no coração, sim ou não? Aí o cara me fez uma pergunta uma vez. Fala assim, seu Paulo. Se Deus sabe de tudo que eu penso e falo, que eu vou falar, por que eu preciso orar? Já parou pra pensar nisso? Interessante, né? Mas Deus sabe de tudo, por que eu vou orar? Por que eu vou falar com Deus? Uma pergunta inteligente, curiosa. E aí, dona? Se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Aí eu orei, eu pensei, como é que eu vou responder esse cara da melhor forma? Pensou na caixinha de perguntas no Instagram. Então assim, a resposta eu sabia, mas eu queria colocar numa story só, né? Como é que eu vou responder isso aqui? Aí me veio o seguinte pensamento. Rapaz, se eu tivesse com Deus numa mesa, eu na verdade ia aproveitar que Deus sabe de tudo e eu ia falar com tudo sobre Deus. Sobre tudo com Deus. Ia perguntar desde a coisa mais fútil. Por exemplo, por que o Brasil não ganha a Copa desde 2002? É um negócio no meu coração. Eu cresci ali achando que o Brasil... E só vergonha, decepção, vexame. Até as coisas mais importantes. Até as coisas mais dramáticas. Agora, quando a gente senta na mesa com Deus e existe uma troca, a pergunta que eu faço aqui para encerrar é o seguinte. Vocês acham que a gente vai influenciar Deus ou Deus vai influenciar a gente? Quem é que tem mais poder de persuasão e convencimento? Se Deus tiver uma opinião e a gente tiver outra, quem é que está certo na situação? Entende? Ou seja, quando eu começo a me relacionar com Deus, eu recebo respostas e essas respostas me revelam como Deus pensa. Essas respostas me revelam o coração de Deus. E quando Deus revela o coração dele, não é só para a gente admirar, é para a gente imitar. Portanto, a pergunta é, como Jesus passaria por aquilo que eu estou passando?
como Jesus lidaria com a situação que eu estou lidando. Jesus fez muitas curas, mas eu garanto a vocês que muitos enfermos ficaram sem a cura de Jesus. Jesus ressuscitou alguns mortos, fora a ressurreição dele tem a ressurreição de Lázaro, a viúva de Naim, a filha de Jairo. Estou esquecendo de alguém? Talvez. Mas quantos mortos será que Jesus não passou pelo enterro e não fez nada? Jesus acalmou 2 tempestades, está escrito lá na Bíblia. Mas quantas tempestades ele não acalmou e o pessoal teve que passar desse jeito mesmo? Compreende? Porque o final, o objetivo da provação não é a gente receber o milagre, é a gente ficar mais parecido com Jesus. É por isso que Tiago fala, olha, agora que a gente refaz o cálculo, versículo 2, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. A Bíblia compara uma pessoa madura a alguém que não tem falta de nada. Que é a pessoa mais madura que vocês consideram aqui nesse meio? Não precisa apontar não, fica tranquilo. Mas a pessoa mais madura aqui nesse meio, certamente, não é a pessoa mais rica do mundo. Vai ter falta, se você pedir um Pix de 1 milhão, talvez a pessoa não tenha. A pessoa não tem todos os carros do mundo, todos os imóveis do mundo. A pessoa não tem todos os bens, todas as vitórias do mundo. Mas a pessoa mais madura é a pessoa mais confiável. É a pessoa que pode socorrer mais. A pessoa mais madura é a pessoa que tem mais poder de abençoar, que tem mais poder de frutificar. Sabe o que significa prosperar na Bíblia? Frutificar. Prosperar na Bíblia é abençoar. Quanto mais capacidade você tem de abençoar alguém, mais próspero você é. Todas as grandes pessoas que eu vejo, que eu admiro no mundo, seja esporte, política, nas artes, qualquer área do mundo, você vê só uma pessoa que você admira muito, que venceu na vida, todas elas tiveram história difícil. Impressionante. Por quê? Porque as histórias difíceis nos formam. As provações, as dificuldades, elas nos formam. Então a pergunta a se fazer a Deus diante de qualquer situação não é: Senhor, por que comigo? Senhor, por que dessa forma? Senhor, por que o Senhor não me tira daqui logo? Por que essa fase não passa logo? Talvez a fase não passe porque a gente ainda não aprendeu o que tem que aprender. A pergunta é: Senhor, o que é que tu queres me ensinar nessa situação? Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu quero cantar uma música que é muito conhecida, que diz assim: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor irá se cumprir. As dificuldades da vida, elas mudam todos os dias. Todos os dias a gente tem desafios diversos. Mas o nosso Deus permanece o mesmo para sempre. Por Ele permanecer o mesmo, Ele é a pessoa mais confiável. É aquele que a gente pode acessar em qualquer situação. Não apenas para pedir um milagre, mas para poder receber uma resposta dizendo: Senhor, o que é que tu queres me ensinar nessa situação? E Deus vai ter uma resposta para cada um aqui. Olha, quem puder, se puder, feche seus olhos nesse momento. Enquanto eu estiver cantando essa canção, faça uma oração a Deus, do seu jeito, da sua forma. Nós já vamos encerrar, mas esse é o seu momento com Deus. De você colocar o seu coração diante de Deus e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer nos ensinar nessa situação? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vou ficar de pé.